Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida, deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel, sua oferta, mas não de Caim, e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Eu gosto muito da Nova Almeida, né? Ela traz uma linguagem meio próxima da gente, né? Uma cara fechada, irritada, né? A gente vê isso muito nos seres humanos hoje, né? Verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: mas o meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei que me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém visse o encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, leste do Éden. Irmãos, é o seguinte: vocês não devem estar presos a um sistema religioso apenas. Você não está aqui na igreja porque você trocou da igreja católica pela igreja evangélica. Você não está aqui hoje à noite, porque você era espírita e agora você é evangélico, você era um bandista e agora é evangélico. Nós não estamos falando de sistemas religiosos. Nós estamos falando da pessoa do próprio Deus. Nós estamos falando de você ter um encontro real com alguém que pode mudar a sua vida. Sabe aquele encontro real que você tem assim, sei lá, com o Bill Gates, e aquilo ali muda a sua história, você tem um encontro com ele, de repente ele te faz uma oferta irrecusável, você fala: nossa, aquele encontro com aquela pessoa mudou a minha vida, porque hoje eu tenho o emprego que tenho, a vida que eu tenho por causa daquele encontro, sei lá, empresarial, ou porque você encontrou alguém que pagou sua faculdade, alguém que você encontrou que te fez uma grande proposta de emprego, eu não sei, de alguma forma você teve um encontro com alguém algum dia na vida que pode ter mudado a sua história, e você tem que estar pensando nisso hoje. Por quê, irmãos? Porque Caim era alguém muito religioso. E o que ele oferece para Deus não foi aceito. Você pode ser alguém muito religioso na igreja. Você pode ser alguém que vem aqui aos domingos. Você pode ser alguém que vem aqui às vezes aos domingos. Não importa. O fato é que você não deve se manter a um sistema religioso, porque religiosidade por si só não agrada a Deus. Não é o fato de você estar aqui fisicamente presente que você está agradando a Deus, entende? Caim oferece algo a Deus e Deus não aceitou. E parecia ser uma oferta, e era para Deus. Mas mesmo assim, Deus recusa aquilo ali. E é interessante que Abel e Caim é criado fora do contexto do jardim. Né? Adão e Eva já haviam sido expulsos. A Caim e Abel é criado totalmente fora do contexto do jardim. E como o dilúvio não havia acontecido ainda, é muito provável que o jardim poderia ser até avistado. Imagina se tivesse essa possibilidade, como Moisés, que avista a terra prometida, né? E não entra. Talvez Caim e Abel foram criados nesse contexto. Olha, o meu pai e minha mãe viveram naquele jardim. Hoje a gente vê aquele jardim, mas não pode entrar lá.
Porque o anjo está com a espada flamejante ali, guardando a entrada daquele jardim, e eu e meu irmão não podemos entrar lá. E o fato do dilúvio vir, os estudiosos provavelmente apontam que o Jardim do Éden se perde com o dilúvio, né? Por causa do soterramento com as águas, enfim, com a lama. E o fato é que eles estão criados nesse contexto, então. É os primeiros seres humanos fora do jardim. E é importante lembrar que Adão não tinha vida eterna. Até ele passar, ou se ele fosse aprovado no teste de Deus, que é o que a gente chama de teste das obras, como ele não é aprovado, ele não tem a vida eterna. E é interessante que logo após a queda, ele nem sequer poderia ter a vida eterna, porque Deus fala que se ele tivesse comido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria, como morre algum dia lá da história, Adão e Eva morrem. Mas eles começam uma morte espiritual quando é separado de Deus. Ali já começa a morte deles, né? Física, aos 900 anos, se eu não me engano. Mas é interessante que eles nem sequer poderiam viver eternamente, porque imagine se Deus desse a vida eterna a Adão no pecado. Não seria algo muito ruim você viver eternamente pecando? Não seria algo muito ruim se Adão tivesse a vida eterna e ao ter a vida eterna ele viveria eternamente no pecado? Não seria algo ruim? Então, irmãos, é até entre aspas bom que ele tivesse morrido, porque viver eternamente no pecado, eu penso que ninguém gostaria disso. E o nome Caim significa um varão adquirido, alguém que foi adquirido. E o nome Abel significa vaidade, algo passageiro, algo como um sopro, como a neblina, assim como foi a própria vida, né, do Abel, algo que foi como um sopro. E aqui, quando um se torna pastor de ovelhas e outro se torna agricultor, eles já estão na fase um pouco mais madura, né? A Bíblia não mostra como foi a infância de Caim e Abel. Eles já são jovens, adolescentes, iniciando a vida adulta. E o contexto que se passa ao longo dos anos é que eles trabalhavam em suas profissões. Um era pastor, o outro agricultor. E é muito provável, irmãos, claro, que como eles vão ofertar para Deus é ensinado pelo seu pai, Adão. Adão deve ter ensinado a maneira, olha, vocês devem fazer ofertas a Deus. Olha, meus filhos, eu estou ensinando vocês aqui, Caim e Abel, como vocês oferecem as coisas a Deus, então eu, como pai de vocês, estou instruindo vocês. E nessa instrução é interessante que um oferece uma oferta completamente diferente da outra. E essa oferta, ao ser oferecida completamente diferente da outra, não é só no tipo não, né? Porque um era frutos, vegetais, eram coisas que vinham da terra, e o outro eram animais. A diferença não está só no tipo da oferta, mas na maneira como foi ofertado. E é interessante imaginar que dois filhos, criados debaixo do mesmo teto, oferecem ofertas tão diferentes, não é verdade? Dois filhos criados por Adão, instruídos por Adão, e oferecem ofertas completamente distintas uma da outra. A princípio, irmãos, a gente pode achar que a oferta de Abel foi mais aprazível a Deus porque era carne, porque eram animais, e lá na frente a gente vê sacrifícios de animais. Será que Abel estava tendo uma visão profética de como deveria ser o sacrifício? E aí por isso ele vai lá e mata o animal e oferece a Deus? Será que Abel estava com essa visão já profética antecipada? Um faz ofertas de cereal, o outro de animais, mas a gente não vê esse respaldo bíblico, porque em Levítico capítulo 2, sabia que o povo de Israel também oferecia cereais a Deus? Eram as únicas ofertas sem sangue que o povo de Israel oferecia a Deus, Levítico capítulo 2. Então não é porque um era cereal e outro era animal que Deus se agradou, não é o tipo da oferta. Ofertas, inclusive essa de Levítico, como holocaustos pelo pecado e pela comunhão. Logo então, irmãos, não é porque Deus prefere pastor do que agricultor, nada a ver. Deus não tem uma preferência porque Abel era um pastorzinho e Deus ama todos os pastores e Davi era um pastor, tem pastores hoje e Deus ama mais pastor do que agricultor. Nada a ver, absolutamente nada a ver. E a pergunta principal que ainda martela na nossa mente, irmãos, é por que então Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim? E aqui no próprio texto a gente já tem essas luzes, porque a gente vê que Caim, olha só, verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmãos, uma oferta qualquer, uma oferta comum, nada de especial. Uma oferta básica.
Ele leva para Deus aquilo que ele achou na frente. Sabe assim, tipo, a primeira fruta, uma fruta qualquer. Ele vai e mostra para Deus que os cereais que ele queria oferecer para Deus era para qualquer pessoa. Imagine você tratar Deus assim, como alguém qualquer. A maneira como você trata a Deus diz muito do que você é, de como você tem ofertado para Ele. E é muito provável, então, que Caim leve as ofertas a Deus como algo meramente religioso, sabe, mecânico, sabe, sem vida, sem ser algo especial, sem pensar e falar assim, não, eu vou plantar essa melancia e eu vou levar a melhor melancia para Deus. Eu vou plantar a melhor laranja, eu vou levar a melhor laranja para Deus, o fruto mais bonito, o mais vistoso, porque é para Deus. Deus merece o melhor. Mas o texto deixa claro que ele traz uma oferta comum, qualquer, que não tinha nada de especial. E é provável então, irmãos, isso a Bíblia não diz, mas a motivação de Caim não era das melhores, porque 1 João 3,12, a Bíblia afirma o seguinte, que Caim era do maligno, que o seu coração pertencia ao próprio diabo. Consequentemente, as atitudes dele não refletiam as coisas de Deus. As pessoas, meus irmãos, talvez fazem as coisas para Deus de forma mecânica, como Caim, sem ser algo especial. Mas veja a oferta de Abel, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Olha só, aqui já é uma coisa, primícias é o primeiro, né? Aquilo que é o melhor, aquilo que é o primeiro lugar, uma coisa muito especial. Mas não é só isso. Qual que é a segunda qualidade? Ele fala que é a gordura, ou seja, era algo, vamos dizer assim, selecionado, separado, né? Além de ser primícias, era algo específico, selecionado. Então aqui a ênfase, meus irmãos, não é porque um era fruta e o outro era animal, mas sim a qualidade daquela oferta, não era pelo tipo da oferta. E as partes gordas aqui das primeiras crias leva a dizer que Abel traz o melhor para Deus. Aquilo que custava caro para ele. No texto de Hebreus fala que Abel fez tudo isso pela fé, que Deus merece algo muito diferenciado, não merece as sobras, não merece os restos. E sabe qual que é a primeira lição que a gente vê dessas ofertas? 3 lições nós vamos tirar só dessas ofertas. A primeira é a maneira como eu enxergo a Deus, é a maneira como eu trato Deus. Irmãos, você pode pensar, por que Caim tratou Deus dessa maneira? Por que a pessoa vai lá oferecer qualquer coisa para Deus? Porque a maneira como a pessoa enxerga a Deus, é como ela vai tratar Deus. Então é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. A sua oferta ela é uma materialização de como você vê o próprio Deus, é como você entende Deus, é a visão que você tem dele. Tem pessoas que têm uma visão de Deus de qualquer jeito. Para Deus isso serve. Não, o meu tempo para Deus é meio que o resto. Sobrou um tempo, agora é de Deus. Sobrou um dinheiro, sobrou umas moedinhas aqui, não, vou dar de oferta na igreja. Não, sobrou o meu tempo para exercer dons e talentos, aí eu vou servir alguém da igreja, eu vou servir um irmão lá. É o resto. A visão que você tem de Deus, a maneira como você entende Deus, fala como você serve a Ele. E tem pessoas que têm uma visão até mesmo distorcida das coisas de Deus. É mais ou menos o seguinte, ela tem uma percepção errada de Deus, traumas, né? E aí esses traumas faz com que ela lida com Deus de maneira errada. Sei lá, ela tem um trauma com o pai, né? Deus é pai, o meu pai maltratou, então Deus como pai, então ele não merece nada. Ou mais ou menos. Não, eu tenho um trauma porque um dia falaram que Deus ia me castigar e um dia eu fui castigado mesmo, então eu vou tratar Deus dessa maneira também. Às vezes traumas das pessoas que elas têm, pessoais, faz com que ela transfira isso para o próprio Deus. E o lugar que Deus tem na sua vida mostra como você trata Ele. A gente descobre, meus irmãos, de verdade, como você trata Deus, como você arruma tempo para Ele. A gente descobre rapidamente o lugar que Deus ocupa na sua vida, o tempo que você gasta com Ele. Quanto tempo você gasta orando, lendo a Bíblia? De verdade. Gente, o celular hoje facilitou tanto, né? Vou pegar esse controle aqui. A gente tem a Bíblia no celular. Facilitou tanto a gente ler a Bíblia, mas parece que quase ninguém lê. Como é que você tem sido o seu tempo para Deus? Como é que tem sido a sua dedicação para Ele? Isso mostra quem é o seu Deus de verdade. As pessoas fazem seleção, irmãos, para aquilo que é importante para elas. As pessoas fazem seleção do tempo, do dinheiro, do conhecimento, de investir a sua própria vida, de se dedicar
de acordo com o Deus que ela serve. Se é o dinheiro, vai ser o dinheiro que ela vai dedicar tempo, gastar energia, gastar emoção. Se é sexo, ela vai gastar tempo, dinheiro, energia, emoção no sexo. Entendeu? Vai depender do Deus dela. E o Deus a que você adora mostra como você oferta o seu tempo, como você oferta os seus dons, os seus talentos e tudo que você tem. Essa é a primeira lição. A maneira como eu enxergo Deus é a maneira como eu trato Deus. E a maneira como você tem enxergado a sua vida, é a segunda lição, você também vai ter uma visão de Deus. Muitas pessoas acham que elas não deveriam estar passando o que ela está passando aqui na vida dela por causa de Deus. Então ela cobra Deus. É mais ou menos o seguinte, as pessoas vão acumulando lixos internos na vida dela, ela acumula experiências de vida, e os lixos internos, a experiência de vida, ela tudo atribui a Deus. Então assim, se eu estou passando o que eu estou passando hoje, é por causa de Deus. Se eu estou com esse trauma interior, é porque Deus deixou. Se o meu pai abusou de mim quando eu era criança, é porque Deus permitiu. Se eu estou pobre hoje, é porque Deus deixou eu pobre. Quer dizer, todo o lixo interno que ela vive na vida dela, ela joga na conta de Deus. Então ela pensa assim, olha, já que não aconteceu o melhor na minha vida, eu vou dar o resto para Deus. Já que Deus está me tratando assim, eu também vou tratar Ele dessa maneira. Então ela oferece a Deus qualquer coisa. Ela oferece a Deus de qualquer maneira. Porque ela acha que de alguma forma Deus está devendo ela. Ela pensa o seguinte, olha, já que Deus está no controle das coisas, e as coisas não estão indo muito bem, então eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus está no controle, e as coisas não vão bem, eu vou entregar qualquer coisa para Deus de qualquer maneira. Já que Deus não deu a mulher que eu gostaria, eu vou adulterar com outra. Já que Deus não me deu a mulher que eu tanto sonhei, eu prefiro ver pornografia porque vai me suprir um pouco. Já que eu não tenho a vida que Deus me quer, aliás, que Deus me deu, eu vou no culto quando eu quiser, eu vou a hora que eu quiser, eu oro quando eu quiser e leio a Bíblia quando eu quiser. Irmãos, isso mostra as suas prioridades. Isso mostra o coração que você está depositando em Deus. E a terceira lição é que Caim tinha uma prioridade na vida dele. Sabe qual que era a prioridade? A terra. O seu trabalho era a prioridade. A prioridade para Caim era que os frutos da terra, Deus não merecia o melhor. Porque os frutos da terra é o meu trabalho, é o meu suor, é aquilo que é a minha preferência. A preferência de Caim era o seu suor, o seu trabalho. E aquilo que a terra ofereceu, Deus não merece o melhor. Entende? Vamos supor que você tem lá um melhor dinheiro, né? Fala assim, não, isso aqui é o meu dinheiro, jamais eu vou oferecer isso para Deus. Vamos supor que você tem uma ideia extraordinária para revolucionar a igreja, mudar muita coisa e fazer uma mesa. Não, mas essa ideia é muito pessoal, ela não vem de Deus, ela não merece, Deus não merece isso. E aí, meus irmãos, é interessante que a sua prioridade está mostrando quem é o seu Deus. A sua caminhada mostra para quem você está dando o seu melhor. E o ciclo de Caim é mais ou menos o seguinte, olha... Como eu não entendo muito bem a grandeza de Deus, eu não conheço muito bem o Deus que eu estou servindo, eu não vou levar Ele tão sério. Eu não vou levar Deus com tanta importância. Eu vou colocar alguma coisa de prioridade em outro lugar, logo então eu vou fazer qualquer coisa para Deus, não importa. Eu vou oferecer isso. Isso então, que é a minha vida, me leva a uma forma ingrata, porque eu estou vendo Deus ingrato, a minha vida não está bem, eu estou com uma forma ingrata para com Deus. Isso me leva a uma rebeldia. Como o de Caim. Por quê? Eu não fui aceito por Deus, já que eu não fui aceito, então, eu vou oferecer de qualquer maneira. E aí, irmãos, por fim, ele volta-se contra o próprio Deus e contra o seu irmão. E aí ele faz um assassinato, rompendo o seu relacionamento com Deus e com seu irmão. Mas é interessante que o verso 6 diz o seguinte, olha, então o Senhor disse, para Caim, por que você anda irritado? Por que você está de cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas era necessário que você domine ele. Irmãos, Deus sabia por que Caim estava irritado. Mas é interessante que nesse momento aqui, Caim não mostrou arrependimento, notou isso? Caim não pensou assim, Deus, já que o Senhor não aceitou a minha oferta, o que eu posso fazer para melhorar? Deus, já que o Senhor não aceitou a minha oferta, o que eu fiz de errado, Deus? Me ajuda a entender o que eu fiz de errado, já que o meu irmão, a oferta dele foi aceita, a minha não?
Por que ela não foi? Deus me ajuda a entender. Ele não mostra arrependimento, mas ele mostra alguém o quê? Irritado, emburrado, cara fechada. E aí ele fala, Deus fala, né? Olha, se você não fizer o certo, você não vai ser aceito. Por que ele não perguntou, Deus, o que é certo? Gente, aqui nós estamos falando de uma conversa direta com Deus. Não havia profeta, intermediário, não havia nada. Era uma conversa direta com Deus. Se Deus fala isso para Caim, o que ele poderia falar? Deus, então me fala como que eu deveria acertar? O que é o caminho certo? Como fazer corretamente? E aí Deus falava que se ele não tratasse aquilo no coração dele. E aqui, irmãos, há uma mistura de inveja, ingratidão e ira. Lembra aquele texto que eu publiquei lá para vocês no grupo da nossa igreja? Que um pecado nunca anda sozinho. A irritação de Caim estava misturada com inveja. Por que do meu irmão foi aceito e a minha não? Estou irritado agora com Deus. Estou grilado. Essa ira produziu uma inveja misturada com ingratidão, com ira, tudo ao mesmo tempo. E aí Deus fala, olha, se você não tratar essa ira, se você não tratar essa inveja no seu coração, o que ele fala? Deus fala, se você não fizer isso, o pecado está à porta, à sua espera. Isso aqui é mais ou menos, o texto aqui no hebraico é tão vívido nisso, né, dessa espera, que é uma espécie de um demônio atrás de uma porta. Sabe aquele demônio assim, que está esperando para te pegar, esperando para te dar uma armadilha? É mais ou menos essa figura aqui de linguagem. O pecado está à sua porta, está lá escondidinho, te esperando só você dar uma oportunidade. Quando ele dá a oportunidade, ele vai te tragar. E aí o que Deus fala? O seu desejo é contra você, mas é necessário que você domine isso. E aqui, irmãos, entra exatamente o quê? Deus mostrando misericórdia. Deus rejeita a oferta de Caim? Sim, mas Deus vai atrás de Caim. Deus falando, olha, você tem que fazer o certo. E aí Caim não pergunta o que é. Eu estou atrás de você, Caim, eu te amo, eu quero te reconciliar com você, mas o seu pecado está aí na sua porta, você tem que dominar ele. E aqui vem a fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quantas burradas eu e você fizemos porque a gente não teve domínio próprio, não é? Falamos que não devia, machucamos pessoas que não deveríamos, fizemos atitudes que a gente não deveria porque nos faltou o domínio próprio. E quantos acertos na vida a gente não teria tido se a gente não tivesse tido o domínio próprio? Mas você ainda continua com a mesma atitude, você continua sendo irado, você continua emburradinho no seu canto, com raiva de tudo e de todos, do seu irmão do seu lado, com raiva de Deus, com raiva da sua vida, e você não pergunta, você não tem humildade de falar assim, Deus, onde eu devo acertar? O que eu devo mudar? Qual é o novo caminho a ser seguido? E pior ainda, Deus não só rejeitou a minha oferta, como eu estou agora andando um caminho perigoso. E as pessoas acham que pode cobrar a Deus. Como assim? Deus, como assim você pode rejeitar a minha oferta? Eu fui tantas vezes na igreja, Deus. Deus, como assim o Senhor tem a ousadia de recusar a minha oferta? Eu dei o meu dinheiro. Como assim o Senhor pode recusar a minha oferta? Eu orei, eu busquei ao Senhor. Tem gente que acha que Deus ainda deve ele. E deve muito, porque ele pensa assim, Deus, vamos ser sinceros, né? Deus, eu deixei de ir naquela gandaia. Deus, eu deixei de ir naquele bar. Deus, eu deixei de ir naquela festinha. Então o Senhor tem que me abençoar. Não é possível, Deus, eu deixei de ir naquela festinha para estar na igreja, para te adorar, e o Senhor ainda rejeita a minha oferta. Quer dizer, a pessoa ainda acha que Deus deve ela. Ela está sendo livrada de um problema lá na gandaia, lá na festinha, e ela acha que Deus ainda deve ela. Então é necessário que esse coração que está à sua porta, você precisa dominar. E o verso 8, infelizmente, Caim não vai por esse caminho. No verso 8 mostra que ele permite que ingratidão, mais inveja do seu irmão, mais ira, o leve a uma situação extrema. E qual que é essa primeira situação extrema? O primeiro assassinato da humanidade. E é interessante que o primeiro assassinato da humanidade começa após uma oferta entre duas pessoas que criam em Deus. Não é estranho isso? Pensar que o primeiro assassinato eram de duas pessoas que ofertavam coisas a Deus. Mas é interessante que muitos homens e mulheres de Deus que são piedosos na igreja vão ser invejados pelos religiosos. Pessoas que amam a Deus profundamente, amam a Deus de verdade, a inveja de Caim o leva a romper com Deus e o seu irmão, raízes do coração. E a primeira situação extrema que é de assassinato, é tudo por causa de uma situação extrema de orgulho, dureza, de um coração que não se arrepende. E talvez, irmãos, mais do que assassinar alguém,
Você sabe o que é pior do que assassinar alguém? É dureza de coração, orgulho e falta de arrependimento. Por quê? Moisés também matou alguém. Lembram-se disso que Moisés vai lá e mata um egípcio? Deus usa Moisés, Deus abençoa Moisés. Davi indiretamente mata, né, o seu general lá. Urias é assassinado indiretamente por Davi, porque Davi fala assim, ó, põe ele na fronte de batalha, porque os primeiros que vier já vai matar ele logo. Davi também é perdoado, Davi é restaurado. Mas o pior do que uma situação extrema de assassinato de alguém é você, na verdade, ter orgulho, dureza de coração e falta de arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Quando a dureza, o orgulho está no seu coração, há pouca esperança para você, sabia? Deus não vê, meus irmãos, e nós não vemos nenhum sinal de arrependimento na vida de Caim. Ele não engata a marcha ré, hora nenhuma. Ele não demonstra um único sinal de arrependimento, porque o orgulho, a inveja, a ira o domina, o deixa cego. E aí você acha que ele pode ter se arrependido? Porque olha só, ele continua no texto, o Senhor disse a Caim, onde está o seu irmão Abel? É claro que Deus sabia, né, irmãos, onde estava Abel. Aí o que ele responde? Não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Gente, ele ofende a Deus. Uma coisa é você ofender o seu pai, falando assim, ô pai, eu não sou o pai do meu irmão não, ô meu pai. Ô pai, você acha que eu sou a babá do meu irmão para saber onde ele está toda hora? Uma coisa é você falar assim com seu pai terreno, outra coisa é você falar isso com seu pai celestial. E aí ele trata Deus dessa maneira. Você já viu pessoas que não têm humildade de pedir perdão? Você já viu pessoas que estão tão orgulhosas que ela não tem capacidade de ter humildade de pedir desculpas verdadeiramente, ela não admite seus erros. Então pior, meus irmãos, do que um assassinato físico mesmo, é dureza de coração, é a falta de arrependimento. E como eu falei aqui para vocês, o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Mateus 4,17, desde então Jesus começa a pregar dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Mateus 4,12. Essa foi a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Atos capítulo 2, verso 38. E aqui eu quero usar uma ilustração que é mais ou menos o seguinte, imagine dois objetos, o mesmo objeto diante do mesmo sol. Um é a manteiga e o outro é o barro. Diante do mesmo sol. Imagine que o sol é Deus. Está iluminando, emitindo calor e luz. O que acontece com a manteiga diante do sol? Ela derrete, né? Ela se quebranta, ela fica derretidinha. O que acontece com o barro diante do sol? Fica duro, enrijece. Diante do mesmo sol, o sol é o mesmo, mas as matérias-primas são distintas. Como está o seu coração? O seu coração é de alguém que é manteigado, quebrantado, ou de alguém que quanto mais o sol bate, mais endurece e enrijece? E aí, meus irmãos, mostra que quando ele fala que eu não sou o guardador do meu irmão, mostra que ele já rompeu com Deus e com seu irmão. Mostra que Deus continua buscando a reconciliação com Caim, mas ele não quer. O que você faria no lugar de Deus? Você chegaria chutando balde assim, fala assim, vou mostrar para esse Caim quem ele é? Mas infelizmente, meus irmãos, essa não é a nossa atitude, graças a Deus. Por quê? A atitude de Deus é completamente diferente. Ele fala o seguinte, Caim, eu estou aqui atrás de você, o que aconteceu com seu irmão? Caim, eu estou aqui atrás de você, cadê Abel? Mas ele não confessa. E é interessante que a arrogância dele, a prepotência dele, o leva a maldizer sobre Deus e o irmão. E até aqui Caim, sabe quantos pecados ele cometeu? Vários. Primeiro, ele ofereceu qualquer coisa a Deus. Segundo, ele deixa aquele pecado que estava à porta dominar a vida dele. Ira, inveja, ingratidão para com Deus. O terceiro pecado que ele comete, um assassinato em si. Depois ele desonra pai e mãe, ele desonrou Adão e Eva, porque mata o seu próprio irmão. Ele mente, por que ele mente? Ele fala o seguinte, olha, verso 9, né? O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, mentiu. Ele sabia onde estava Abel, ele sabia que tinha assassinado, mas ele mente, outro pecado. Outro pecado que ele comete, ele afronta a Deus de forma arrogante, respondendo, acaso eu sou o guardador do meu irmão? Meus irmãos, e aí infelizmente, versos 10 em diante,
Deus começa então a dizer: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E essa voz aqui do sangue de Abel clamando é de sede de justiça. O sangue de Abel clamar da terra é no sentido de vingança. Caim é a segunda pessoa amaldiçoada sobre a criação. Qual foi a primeira pessoa amaldiçoada? A serpente. A serpente amaldiçoada lá no Éden e agora Caim. O fato é, meus irmãos, que Caim então era alguém que amava mais o seu trabalho do que o próprio Deus. E aí ele diz: agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ou seja, a terra que ele amava tanto, o trabalho que ele amava tanto, o trabalho que ele prezava tanto, ele falou: olha, agora quando você cultivar essa terra, ele não dará mais a sua força. E você vai ser alguém que é fugitivo sobre a terra. A terra que ele amava tanto, que ele tinha tanto prazer, não vai dar mais o fruto. A terra que ele amava tanto, agora ele não vai poder mais se estabelecer sobre um lugar fixo. Deus falou que ele seria um nômade, que ele andaria errante sobre a terra. E aí, meus irmãos, você acha que Caim está arrependido? Depois de tudo isso, Deus ia atrás dele e tal. Olha o verso 13. Então Caim disse ao Senhor: o meu castigo é tão grande demais, eu não vou poder suportar. Você acha que Caim está arrependido? Não! Você sabe por quê que ele não está arrependido? Porque se ele tivesse arrependido, ele falaria assim: Deus, perdoa os meus pecados mesmo, eu matei o meu irmão, me perdoa. Deus, eu trouxe qualquer oferta para o Senhor, me perdoa. Ele não está preocupado com Deus que ele feriu, ele não está preocupado com o Deus da aliança que ele quebrou a lei, ele não está preocupado nem com a vida do irmão dele. Sabe com o que ele está preocupado? Com ele mesmo. Porque o que ele diz? Deus, o meu castigo é grande demais, eu não vou poder suportar. Ele está preocupado só com ele. E aqui entra mais um outro pecado. Está vendo aquela história de um pecado chamando o outro? Eu sei que os irmãos usam muito aquele texto de Salmo, né? Que um abismo chama outro abismo. Mas, irmãos, o contexto ele não é de pecado, tá? Só para te falar, assim, eu entendo que um pecado vai trazendo outro e tal, mas naquele contexto o salmista Davi não está falando de pecado. Mas tudo bem, eu entendo esse raciocínio. Mas o fato é que aqui surge um outro pecado qualquer, o do egoísmo. Ele não fala no momento do irmão: Deus, eu assassinei meu irmão. Ele não fala em nenhum momento que quebrou a lei de Deus: Deus, me perdoa pela oferta que eu fiz. Ele está preocupado com a vida dele. Deus, esse castigo que você está me dando, eu não vou poder suportar. O que Caim está dizendo em outras palavras? Deus, o Senhor está sendo injusto demais comigo. Deus, o Senhor já não aceitou minha oferta lá na igreja. Deus, o Senhor já não aceitou a minha oferta que eu te dei. Agora o Senhor está querendo me castigar. Isso está muito pesado para mim. Ele está preocupado consigo mesmo, com o castigo que ele vai sofrer. Ele não está preocupado com as consequências do pecado. Ele não está preocupado com arrependimento. Ele está preocupado com a sua vida. Ele não preocupou se quebrou a vontade de Deus, se feriu a comunhão com Deus ou com seu irmão. Isso mostra mais uma vez que a inveja, a ira, a ingratidão andam de mãos dadas junto com o egoísmo. E um pecado, meus irmãos, nunca vem sozinho. E sabe o que é interessante? Ele diz o seguinte, olha o verso 14. Eis que hoje me expulsas da face da terra. E aí ele mesmo fala: e da tua presença terei que me esconder. Ou seja, ao invés do pecado de Caim o levar para Deus, o pecado faz com que ele corre de Deus. Entende a diferença? Toda vez que você pecar, você deve correr para Deus e não fugir de Deus como Caim. E da tua presença terei que me esconder. Ou seja, ele estava escondendo não só das pessoas com medo de morrer, mas ele estava fugindo do próprio Senhor Deus. E você sabe o que é interessante? Aí ele começa, e ele termina, dizendo o seguinte: quem se encontrar comigo me matará. Se a gente olhar o discurso de Caim, o que é esse discurso aqui, irmãos? De alguém que está sendo injustiçado, né? Deus, o Senhor está sendo pesado demais com a sua mão sobre mim. Irmãos, quem se sente invejoso do outro, quem sente inveja do outro, quem sente ingratidão no coração, quem se sente injustiçado, qual que é o discurso dele? Que ele tenha piedade dele mesmo. Já encontrou pessoas assim? Tadinho de mim, eu sou muito injustiçado. Tadinho de mim, eu fui injustiçado pelo meu pai. Tadinho de mim, eu fui injustiçado por Deus, porque olha a situação, Deus não me vê. Esse é o discurso de alguém que é injustiçado. E é um discurso que a esquerda brasileira ama.
Porque ela pega exatamente esses que se sentem injustiçados pela sociedade, aqueles que se sentem injustiçados pelas classes sociais, pelo racismo. E aí essas pessoas que se sentem injustiçadas caem como uma luva. Por que cai como uma luva? É o tal do injustiçado eterno, né? Tadinho de mim. Eu sou perseguido por todos. Deus não aceitou minha oferta. Eu fui agora amaldiçoado por Ele. Em outras palavras, o meu castigo é duro demais, Deus. Por que você está sendo injusto comigo? O Senhor está exagerando a dose. E aí nesse momento Deus podia vir e exercer um juízo direto sobre Caim. Mas Deus não faz isso mais uma vez. Você sabe o que está mostrando isso aqui para a gente, gente? Misericórdia de Deus. Deus não desiste do pecador. E ele diz, o Senhor, porém, lhe disse, não. Se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém visse a ele e encontrá-lo, não matasse. Esse sinal, irmãos, a gente não sabe o que é. Nós não podemos dizer que sinal que era esse. Tem muita gente que especula muitas coisas, mas a Bíblia não diz. O fato é que Deus está guardando e preservando a vida de Caim ainda. E aí, meus irmãos, Deus vai atrás de Caim por várias expressões que Deus usa. Deus vai atrás de Caim quando ele pergunta por que você está irado. Deus vai atrás de Caim quando ele fala assim, onde que está o seu irmão? Deus vai atrás de Caim quando ele pergunta, o que você fez, Caim? E Deus vai atrás de Caim quando ele protege a vida de Caim, dizendo que quem o matasse, Deus o vingaria 7 vezes. Isso significa, meus irmãos, que mesmo aquele pecador endurecido, aquele cara que está rebelde, Deus está mostrando misericórdia. E uma das grandes dores nossa é ver que tem pessoas doentes, com a alma doente, por ingratidão, por ira, por inveja, por achar que está sendo sempre injustiçado pela vida, por Deus, por tudo. Deus ainda vai atrás dessas pessoas. Deus mostra esse amor incondicional. Só que você precisa acreditar nesse amor. Você precisa crer nessa esperança. Você precisa crer que Deus está sendo longânimo, sem medida para com você. E Deus espera que você mude. Deus espera que você se arrependa. E a misericórdia aqui, juízes estão misturados, porque ao mesmo tempo que Deus amaldiçoa mesmo Caim, é verdade. A mesma coisa que Deus fala que a terra não vai dar os frutos, é verdade. Mas Deus traz proteção, misericórdia. E o triste desfecho final dessa história, sabe o que é, meus irmãos? É que, infelizmente, verso 16, Caim se retira da presença de Deus, habita na terra de Nod, leste do Éden. Lembra que Éden era uma região maior. E alguns afirmam que Nod aqui é andar como um nômade, né, um fugitivo. E aqui, meus irmãos, Caim sai da presença de Deus, sem se arrepender, sem pedir misericórdia, sem reconciliar-se com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. É esse o caminho que você quer tomar? Sair daqui hoje sem reconciliar-se com Deus? Vivendo irado com tudo e com todos? Vivendo invejando? Vivendo nervoso com a vida, injustiçado por tudo e por todos? E por causa desse coração, da soberba, da falta de humildade de Caim, sabe o que aconteceu? Ele quebra a imagem, ele quebra a relação com seu irmão. Ele não vive mais da terra agora, do qual ele vivia. Ele perde a paz, a segurança, porque agora ele tem medo da morte, medo que outras pessoas assassinem ele. Ele entra num desequilíbrio emocional, porque ele agora anda irado, com a reação desproporcional, descontrolada. Ele rompe o relacionamento com os pais, porque agora ele anda como nômade, sai da vida, né, do relacionamento de Adão e Eva, e sai do relacionamento da comunhão com Deus. É assim que você quer ver sua vida? Irmãos, você não pode ser como um Caim. Você não deve viver de religiosidade. Você tem que fazer uma autocrítica. Você já viu que tem gente que ele é tão virtuoso que ele não consegue questionar ele mesmo? Você já viu que tem gente que é tão virtuoso que ele não consegue falar mal dele mesmo? Ele tem tanta virtude que ele não consegue falar mal de si. Você tem que ter a sua autocrítica. Você não pode ser alguém que vai se achar ingrato, indignado com Deus, desequilibrado emocionalmente, centrado em si mesmo, como Caim foi, altamente egoísta. E por fim, você não pode ser alguém que é independente de Deus, que criou seus próprios rumos, as suas maneiras, as suas ideias, os seus próprios pensamentos. Como diz aquela música do Capital Inicial, né?
a sua própria maneira, não é a sua maneira. Se você tiver essa atitude, eu sinto lhe dizer que o seu destino é o de Caim. Mas hoje, a sua esperança é Deus, que te chama para a reconciliação como chamou Caim. A sua esperança é do seu arrependimento verdadeiro, do seu quebrantamento, de não viver essa vida mais à torta e direita, das suas próprias decisões e próprias ideias. Por quê? Jesus é esse tipo de Abel. Jesus foi alguém que morreu cedo, aos 33 anos de idade. Jesus foi alguém que ofereceu uma oferta diante de Deus e foi aceita. Jesus é um Abel que foi morto pelos seus compatriotas, os judeus. Jesus é um Abel que pagou um preço caro que jamais será esquecido, assim como o de Abel. E Jesus é um tipo de Abel porque ele serviu e entregou o seu melhor para o seu Pai. E é isso que você tem que ser, amém?